Sejam todos bem-vindos a mais um programa EBD na Web, hoje com a lição de número 12, que tratará do diaconato, ou o ministério de diácono, o dom de diácono. Interessante que esta lição falará de serviço mais do que todas as outras, pois quando nós falamos de ministério, quando nós falamos de dons ministeriais, falamos de dons de serviço. Então, quando eu digo ministério de diácono, eu estou sendo até redundante. Eu estou falando de serviço do serviço. Isso é lindo, pois mostra que Deus também pensou em levantar pessoas que iam estar completamente dedicadas ao serviço, ou por que não dizer, ao ministério, no termo correto da palavra. Com essa breve introdução, saudamos a todos vocês com a preciosa paz do Senhor Jesus e nossa oração é que cada um dos nossos irmãos e irmãs estejam firmes e focados no ensino da palavra de Deus. Meus irmãos, a verdade prática da lição 12 diz que, embora o diaconato seja um ministério específico, este serviço, esta missão, esta tarefa, ela é de todo crente. Então, aqui no dom de diaconato, nós temos uma especificidade que não encontramos nos outros, porque nem todos serão chamados para pastorear, nem todos serão chamados para apacentar, para ensinar, para evangelizar no sentido de ir além fronteiras, para implantar igrejas, mas todo crente é chamado para o serviço, para o trabalho. Muito parecido ali com o dom de evangelista. Nós sabemos que nem todos têm esse dom, mas todo crente foi comissionado por Deus a evangelizar. Assim também, todo crente tem um compromisso, uma responsabilidade com o serviço, independente se ele possui o cargo de diácono ou não, independente se ele possui a credencial, mas o trabalho, esse sim, Deus destina a toda a comunidade cristã, a todo o corpo de Cristo. Todos os membros têm responsabilidades no serviço da obra do Senhor. Isso aqui, já na verdade prática, quebra aquela ideia de que, isso aqui é serviço do diácono, eu não vou fazer não. Aquela ideia de chegar na igreja, ficar sentado assistindo o culto, quando acabar ir embora e não cooperar, não contribuir, não colaborar com nenhum tipo de serviço, antes, durante ou após o culto, porque nós sabemos que a igreja não tem trabalho somente durante o culto. Não é? A igreja, como instituição e como organismo vivo, ela vive rodeada de missão, de trabalho, de serviço, e o diácono não exerce esse trabalho somente durante o serviço litúrgico, somente durante a duração do culto, mas ainda assim antes e durante o mesmo. Nós podemos aí elencar diversas tarefas e vamos observar que muitas delas são realizadas além do horário do culto. Não é? E isso, obviamente, todos nós temos bem claro em nossa mente. Primeira coisa que eu creio que é importante chamar a atenção, além do significado do termo diácono, daí vem essa redundância se eu falar ministério de diácono, porque eu estou falando serviço de serviço, é mostrar que dentro da ideia do diácono havia incutida mesmo na etimologia da palavra aquela ideia de serviço escravo. Em que sentido serviço escravo? Quando a gente fala escravo, a gente remonta mais à ideia da escravidão africana em nosso país, mas nós entendemos que o termo escravo que a Bíblia utiliza remonta nas páginas do Novo Testamento à escravidão romana. E é daí onde Paulo extrai a ideia. Nós sabemos que o serviço de escravo, ali contemporâneo à escrita do Novo Testamento, era um serviço humilhante. Boa parte da população o realizava, é a camada mais baixa do extrato social, mas eram serviços considerados muitas vezes indignos. E um exemplo dele era o lavar dos pés. Um judeu não lavava o pé do outro, né? Geralmente os escravos é que faziam isso, porque era considerado um trabalho de mais baixa dignidade. Assim como, por exemplo, desatar as correias da alpercata de alguém. Lembre que João Batista disse isso, né?
que ele não era digno nem de desatar as sandálias do Senhor Jesus. João Batista ali quis, numa expressão até verdadeira, porque aquilo não era mera simbologia, não, aquilo era do fundo da sua alma, mas ele quis mostrar que ele não era digno de fazer nenhum serviço mais indigno diante do Senhor Jesus, nosso Salvador. Então, quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos, começando por Pedro, é uma lição tremenda, porque eles, os discípulos, não tomaram iniciativa por achar que aquela tarefa era indigna para eles. E Jesus, que era o maior, mostrou que o maior, na verdade, é o menor. Não é? Aquele que é rei também foi servo de todos. Então, o diácono, ele quando recebe esse dom, esse chamado de Deus, ele trabalha e faz a tarefa, e o verdadeiro diácono nunca vai olhar para a tarefa e dizer: isso aqui eu não vou fazer não, isso aí é muito humilhante. Isso aí deixa outro fazer, deixa um iniciante, deixa um menino, deixa qualquer outra pessoa fazer. O verdadeiro diácono, queridos irmãos, nunca terá essa mentalidade. Por mais indigno que seja o serviço, ele o fará. Independente se é passar um pano no chão, independente se é abrir ou fechar uma janela, carregar um banco, servir uma ceia, coletar as contribuições durante o culto, montar uma cesta básica e entregar alimentos na rua, independente de qual seja a tarefa, o verdadeiro diácono a fará e com alegria, com satisfação, porque ele sabe que foi chamado por Deus para isso. Então, é importante falar aqui dessa expressão que o comentarista utiliza, a diaconia da toalha e da bacia. Não é? Uma diaconia que é verdadeira e podemos dizer que também que é rara, porque muitos assumem a posição de diácono já de maneira elevada. Me respeito que agora eu sou diácono. E na verdade isso aí vai de encontro à ideia original do que é o diaconato. E essa expressão diaconato da toalha e da bacia, ela nos chama a responsabilidade para resgatar verdadeiro sentimento de serviço, verdadeiro sentimento de entrega à obra do Senhor nosso Deus, e não deixa de ser uma convocação cristocêntrica. Por que cristocêntrica? Porque aquele que ordena é o primeiro que deu o exemplo. Aquele que convoca, o Senhor Jesus, é o primeiro que colocou a mão na massa. Me permita essa expressão, dando o exemplo de um serviço humilde, despretensioso, que não busca recompensas, que não faz esperando que alguém esteja olhando, mas que faz porque tem intrinsecamente ligado à sua consciência a certeza de que está fazendo para Deus e de que aquele serviço é a sua razão de ser, não é? Porque já diz uma bonita frase que quem não vive para servir, não serve para viver. É tremendo e é uma grande verdade. Quando nós falamos da instituição dos diáconos e da sua origem, é importante que o professor esteja atento ali ao texto de Atos 6, e algumas pessoas interpretam esse texto erroneamente, achando que aqui havia uma estratificação, havia aqui até uma hierarquização, ou uma valorização de um serviço em detrimento do outro, o que não era verdade. Pois o versículo 3 diz que deveria ser escolhido entre os irmãos 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais seriam constituídos sobre este importante negócio. Então, ser diácono é ser constituído para um importante negócio, para uma nobre causa, para um serviço que evidentemente tem um grande valor. E aqui é interessante que o grupo que seria levantado, é-nos dito, eles teriam a ocupação de servir à mesa. Isso aparece no verso 2, enquanto a palavra estava sendo pregada. Então não há uma estratificação. Nós somos pregadores e vocês vão fazer o serviço. Não, porque era algo simultâneo. Então a ideia aqui não era estratificação, mas era simultaneidade. Em que sentido? Que as pessoas recebam a palavra, mas as pessoas não saiam daqui também famintas fisicamente. Que as pessoas recebam o ensino das Sagradas Escrituras e ao mesmo tempo sejam acolhidas nas suas necessidades físicas, a saber, na alimentação. Então, como ninguém é bombril, 1001 utilidades,
como ninguém é polvo, com vários tentáculos para fazer tudo ao mesmo tempo, a tarefa foi dividida para que, de maneira completa, o cristão saísse dali satisfeito, fortalecido, regozijado. Esta é a ideia da instituição dos diáconos. Por isso que no verso 4 é dito: nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra, enquanto há um grupo de homens que estarão servindo às mesas. Esse serviço era tão nobre quanto o ministério da palavra, que os pré-requisitos era ser cheio do Espírito Santo, de sabedoria e ter boa reputação. Então, se fosse um serviço inferior, não precisava de critérios. Concordam? Não precisava de pré-requisitos. Não precisava ter algumas qualidades, se fosse um serviço qualquer. Mas para servir as mesas, também tinha que ser cheio de Deus. Também que tinha que ter sabedoria. E também tinha que ter um bom testemunho diante da comunidade e da sociedade de maneira geral. Então aqui fica claro a ideia original da instituição dos diáconos e o valor, a grande valia que eles tinham para o seio da igreja do Senhor. Quando nós falamos do perfil do diácono, é importante também o querido professor chamar a atenção das características que lhes eram exigidas. E observem que há listas que já foram aqui estudadas de exigências para alguém ocupar o cargo de presbítero, né? ou exercer o dom de presbítero, o dom de bispo, de ancião. E nós vamos observar que as exigências para desenvolver o diaconato também não ficam aquém, lá naqueles textos que Paulo vai escrever, inspirado pelo Espírito Santo, mostrando mais uma vez que qualquer pessoa não podia ser diácono. Para ser diácono não bastava ter apenas boa vontade, era necessário, evidentemente, ser chamado por Deus e ter uma série de qualidades. E nós vamos observar que essas listas de exigências vão aparecer lá na primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 3, a partir do versículo 8, porque se começa falando quais seriam os deveres dos bispos, né? Daqueles que estariam à frente, dos presbíteros, dos anciãos, e no versículo 8 o apóstolo diz: da mesma sorte os diáconos. Ou seja, observe aí que não há uma ideia de estratificação, mas uma ideia de também valorização do seu trabalho e de mostrar a importância espiritual que ele tinha e a necessidade de atender esses critérios, assim como os bispos ou o ancião, ou presbíteros. Então, da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dado a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. É interessante que o versículo 10 mostra uma exigência que não era pedida aos outros cargos, aos outros dons ministeriais. Qual é? Que o diácono deveria ser primeiro provado, para depois se vir, se forem irrepreensíveis. Então, para o exercício do diaconato, era necessário um tempo de observação, era necessário um tempo de experimentação para ver se o indivíduo estava apto de fato para exercer aquele serviço, né? Observe o cuidado para não se impor as mãos, não se separar logo pessoas para o diaconato de maneira precipitada e depois causar decepções à igreja, causar decepções a si próprio, causar decepções ou escândalo à comunidade, à sociedade de maneira geral. Olha, esse homem aí não é diácono lá na igreja dele, e vê como ele se comporta. Então, tem que passar por um crivo, tem que passar por um processo, tem que passar por uma lapidação, uma peneira, uma moinha, a fim de se observar que de fato aquela pessoa ela está apta. Então é lindo que não deve haver precipitação, pressa, agonia, ansiedade, não é? Não se deve colocar pessoas no diaconato como prêmio, como distintivo de honra, como pagamento por um serviço que fez na igreja, de maneira alguma. Ser consagrado ao diaconato não é promoção, não é crescimento, não é status, mas é trabalho, é serviço e é reconhecimento de alguém que foi chamado por Deus para isso. Amém, queridos irmãos?
Coisa interessante também é você, professor, esmiuçar essas qualidades que são exigidas do diácono. No livro Apoio da nossa lição, também de autoria do pastor Elinaldo Renovato, vem se esmiuçando quais são essas exigências e como elas deveriam ser, evidentemente, contempladas. Primeiro, que eles sejam honestos, que significa serem homens honrados, íntegros, corretos, dignos, que tenham um testemunho aprazível diante daqueles que lhe rodeiam, para não cair em laços do diabo, de engano, de corrupção, e trazer, evidentemente, escândalos para a igreja do Senhor. Esse homem não pode ser de língua dobre, ou seja, ele não pode ter duas conversas. E podemos ir até além, ele não pode ter duas caras, me permita a expressão, dupla personalidade, ser uma coisa ali na igreja e ser outra coisa em casa, no trabalho, na rua. A sua palavra deve seguir aquele padrão que Cristo exige lá em Mateus 5,37. Sim, sim, não, não. Então deve ser um homem de uma fala só, de um caráter só, um homem de postura que segura, sustenta o que diz, o que defende e o que crê. Não deve ser muito dado a vinho, ou seja, não deve ser uma pessoa dada a vícios, não deve ser uma pessoa levada pela embriaguez, uma pessoa vencida por paixões. Eu vou até além. Às vezes a gente destaca aqui que ele não deve beber álcool, mas ele não deve ser uma pessoa dada somente ao álcool, ele não deve ser dado a nenhum outro vício, não é? Às vezes assim, eu não bebo, mas não perde um jogo de futebol. Imagina, eu não vou para a igreja hoje porque tem final do campeonato, eu tenho que assistir. Então, está no mesmo nível de alguém que se embriaga pelo vinho, de alguém que é preso ao álcool. Então, o homem que vai servir a Deus como diácono, ele não pode ter prisão a nenhuma outra paixão que não seja o Senhor. Não deve ser vencido por nenhum outro vício, por nenhuma outra corrente que lhe prenda, a não ser, evidentemente, servir ao Senhor nosso Deus. Não deve ser cobiçoso de torpe ganância, avarento, uma pessoa apegada aos bens materiais, ao dinheiro, às posses, às herdades, aos títulos, alguém que evidentemente quer ter sempre vantagem, lucro pessoal. É um perigo um homem desse servir a Deus como diácono, porque de repente ele pode cair no laço da busca pela riqueza, da busca desenfreada pelo sucesso e deixar o serviço e o ministério de lado. E por fim, ele deve também guardar o mistério da fé em uma pura consciência, ou seja, é um homem que deve ser envolto na sabedoria, nos mistérios, nas coisas de Deus, tem que ter clareza de a quem está servindo, por que está servindo, para que está servindo, a fim que não se decepcione com coisas desta vida, que seja vacinado contra as lutas que o próprio serviço da casa do Senhor nos traz, as incompreensões, muitas vezes fazer e não ser lembrado, não ser reconhecido, muitas vezes ser incompreendido, mas não deixar de olhar para Cristo, porque tem a sua consciência firmada numa fé que não é passageira, mas é uma fé firme na rocha eterna, que é o Senhor nosso Deus, né? Veja que também vai ser exigido que este homem, no versículo 12, ele seja marido de uma só mulher e também governe bem os seus filhos e a sua própria casa, porque não adianta a casa desse homem ser um embaraço e na igreja ele querer exercer uma liderança. Evidentemente, ele não será honrado, obedecido, não terá nenhum crédito. Tem que primeiro ter uma família que está derramada como oblação no altar de Deus. Uma família que está envolvida na obra de Deus. Às vezes o diácono é uma bênção, mas não se dá com a mulher, não se dá com os filhos, em casa vive em pé de guerra, grandes tempestades, e aí depois a gente observa que essa família não tem apreço pela obra de Deus, não quer saber da igreja. Por quê? Porque aquele homem é uma coisa na igreja e é outra coisa em casa. Então, precisamos ter esse cuidado de observar como é este homem dentro da sua família, para que só assim também ele possa exercer algo na casa do Senhor. E aí no verso 13 há uma promessa. Diz que aqueles que servirem bem como diácono, não é aqueles que servirem como diácono, porque uma coisa é servir, outra coisa é servir bem. Pois estes que servirem bem adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Essa boa posição não é no sentido de ser elevado, mas no sentido de todos que olharem para si dizerem:
aí está um homem de Deus, aí está um homem honrado, aí está um homem temente a Deus, aí está um servo, um verdadeiro servo do Senhor. Sempre haverão pessoas para se levantar contra nós, sempre haverão pessoas para lutar contra nós, mas de maneira geral, a Bíblia nos promete que aquele que agrada a Deus, que vai servindo a Deus, também termina sendo agradável aos homens, como nos disse o apóstolo Paulo. Então, irmãos, devemos estar atentos e lembrar que todos nós, na verdade, fomos chamados também para o diaconato, né? O nosso pastor da igreja, pastor Roberto, sempre às vezes pergunta a algum obreiro, alguma pessoa, o irmão é diácono, né? E às vezes a pessoa diz, não, sou presbítero, sou evangelista, e o pastor já veio dizer, irmão, eu sou diácono também. O verdadeiro diácono nunca deixa de ser diácono. Ele é pastor e é diácono. É presbítero e é diácono. E assim a gente vai aprendendo que Cristo deu o exemplo, porque Ele é rei, é Senhor e também era servo. Irmãos, que Deus nos ajude a sermos verdadeiros diáconos e a seguirmos esse perfil, servindo ao Senhor e à sua igreja. O texto áureo nos diz que os que servirem bem como diáconos adquirirão uma boa posição. Esse último versículo que lemos deve ficar gravado na nossa mente e no nosso coração. E aí, se alguém tiver dúvida de o que é que um diácono faz, é só relembrar aí o que está na nossa declaração de fé, mais precisamente na página 138, que diz que o diácono ele serve nas diversas atividades da igreja. Claro que isso aqui não é uma lista exaustiva, mas é exemplificadora. Eles cooperam como porteiros, recepcionistas, na ordem do culto, na distribuição dos emblemas da ceia. Também eles cooperam como professores e dirigentes de escola dominical, líderes de jovens e adolescentes, campanha evangelizadora, Cracea Dalp, não é? Atuam em diversos outros trabalhos da igreja, desde que são autorizados. Nós vemos que os primeiros diáconos eram bastante envolvidos com a ação social, e por que não dizer que ainda hoje é assim, atendem as famílias, né? Procuram saber o que elas precisam, levam conhecimento da igreja, vão lá servir a essas famílias os donativos, e a lista de trabalho é muito grande, mas a eternidade revelará a recompensa de cada um. Que Deus te abençoe e que todos juntos possamos continuar servindo a igreja do Senhor com alegria. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.